Capítulo 6 e o versículo 6. Capítulo 6 e o versículo 9 e o 10 de Gênesis. Oi. Esses versículos nós vamos ler. Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o seu povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai amado, nós queremos te louvar. Nós queremos te engrandecer teu nome e pedir, meu Pai, fala conosco nesta noite. Toma a nossa vida, Senhor, e vem revelar a tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Fala conosco. Toma nossas vidas, Pai. Derruba toda muralha e tudo aquilo que impede, Senhor, do teu agir. Vem agir nesta noite nas vidas, nos corações, e que esta palavra, Senhor, venha surtir efeito em nós. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, no nome de Jesus, para a tua glória e o louvor do teu nome. Amém. Podeis sentar. Irmão Paulo, a outra, tá bom? Só dá um pula aí, essa e para outra. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, ela segue o mesmo, aquilo que nós estávamos estudando. É uma vida verdadeiramente grande, o nome da mensagem de hoje. Uma vida verdadeiramente grande. Então nós temos um exemplo de Noé, um homem íntegro, um homem reto, um homem que andava na presença de Deus. Eu acho que é esse aqui, né? Glória a Deus. Era um homem íntegro. E eu tenho uma frase aqui que diz assim: se as pessoas passarem por nossas vidas e continuarem sendo a mesma pessoa, nós não somos um canal de Deus. As pessoas, elas têm que passar em nossas vidas e elas ficarem marcadas. Marcadas não com marcas ruins, lembranças ruins, nossa, não. Mas boas lembranças, coisas boas. E nesta noite esse texto nos chama a atenção de um homem que era justo, de um homem que era íntegro, de um homem que era ícone. Ele era uma pessoa na sua época. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria a sua opinião nesta noite. O que é uma vida verdadeiramente grande? É uma vida de 100 anos? 200? Não quero falar nesse aspecto. Não é questão de idade, mas uma vida que de fato venha valer a pena. Uma vida que venha ser uma vida de influência. Uma vida que abençoe. Então, numa avaliação como essa, o que realmente importa para Deus quando nós somos avaliados? O que será que vai valer a pena? Será que é a nossa inteligência? Será se ela conta pontos a nosso favor? Ou as nossas obras nos renderão alguma coisa? Afinal, o que será mais importante naquele dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor? Será o que é que vai fazer de fato a diferença? Será o que de fato vai fazer sermos
pessoas relevantes? Será se a nossa força, a nossa inteligência, daí por diante? Eu acredito que não, irmãos. Para tentar entender essas perguntas e outras que delas surgem, eu gostaria de iniciar hoje falando sobre a história desse homem, Noé. Porque qualquer historiador que for contar a história de Noé, a primeira coisa que ele vai mencionar na sua história, no seu relato, vai ser a arca. Porque Noé e a arca são duas substâncias quase inseparáveis. Por quê? Porque não tem como contar a história de Noé sem falar da arca. Então no capítulo 6 nos fala da sua história em Gênesis. Então, no entanto, eu gostaria nesta noite de pensar dessa forma. Imagine se Deus fosse contar a história de Noé. Como seria? Se ele fosse ensinar as crianças na escola dominical, ele chegaria, quem sabe, com o seu livrão debaixo do braço, e chegaria ali e diria assim: crianças, nós vamos ouvir a história de Noé. As crianças, com suas mentes bem aguçadas, já iam pensar na arca do Noé. E Deus ia dizer somente isso. E Noé era um homem justo, fiel, íntegro. Ia ficar por isso mesmo. Aí as crianças iam perguntar: mas já acabou a história? Sim. E a arca? Não tem arca? Não. Não, essa história não está boa. Essa história não é a verdadeira. Quem sabe as crianças sairiam do ambiente porque eles não iam aceitar a história. E o que isso nos chama a atenção? Porque as crianças, elas entendem isso. Nós entendemos também a respeito dos feitos de Noé. Nós entendemos que Noé foi um grande homem por causa da sua arca, né? Mas as crianças, elas não iam aceitar, como eu e você talvez. Eles iam dizer assim, as crianças: papo furado, essa história não é a de Noé. Talvez como as crianças, diante de uma história tão texto lido, e confira. No capítulo 6 nós vamos ver que Deus, ele não fala em arca. Ele diz aí, ó, essa história que Moisés conta, resumida como Deus contaria, dizem: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. É o que é contado a respeito dele. E nessa noite a gente fica pensando: mas será por quê? Noé, ele passou, meus irmãos, 120 anos construindo aquela arca que atracou lá no Ararat. Diante de Deus, a história de Noé não é muito impressionante por causa da arca. Para Deus, a história de Noé é aquele conto. Ele diz assim: era homem justo e íntegro entre as pessoas que viviam naquele tempo. Ou seja, Noé é lembrado não é lembrado pela grande arca que construiu, mas pelo grande caráter que ele possuía. Porque hoje há muitas pessoas que fazem muitas coisas bonitas, coisas impressionantes, e com o circular da mensagem na rapidez que age, hoje nós podemos e temos o prazer de ver muitas coisas.
coisas que não tínhamos conhecimento. Pessoas que pintam, pessoas que cantam, pessoas que louvam, pessoas que pregam, pessoas que dirigem, pessoas que ensinam, e muitas fazem de uma maneira excelente. Mas nessa noite, o que importa na realidade, o que diz aqui, é que o que importa é o caráter. E o que é o caráter? Nós falamos no domingo passado aqui a respeito disso. O caráter nada é do que a Bíblia se refere como a essência secreta do nosso coração. É o resultado do temperamento natural tocado pela disciplina e educado e recebidos desde a infância. Então, o nosso caráter é algo que reúne aquilo que somos de fato. Mas agora nós podemos pensar mais claramente nas perguntas do início. O que significa uma vida verdadeiramente grande? Agora dá para pensar melhor. Como eu posso fazer para que eu tenha realmente uma vida verdadeiramente grande? Não é viver muito. Na avaliação de Deus, quais requisitos mais importam? Será que são os nossos feitos? Afinal, são tão numerosos, não é? Ou seria a nossa inteligência? Devemos considerar que com a inteligência nós transformamos o mundo. Ou seria a nossa força? Nisso nós somos ótimos. Quanto suor nós não temos derramado ao longo da história para transformar o mundo, né? Mas não é isso que é uma vida verdadeiramente grande. Em primeiro lugar, devemos ressaltar um fato simples: não temos o poder de impressionar a Deus. Quem seria o homem mais espetacular do mundo? No futebol dizem que é Pelé. Na Fórmula 1 hoje seria Lewis Hamilton, né? Na ciência, quem seria? Tem muitos nomes, mas nenhum deles conseguem impressionar a Deus com seus feitos. Não temos como impressionar a Deus, meus irmãos, porque Deus, Ele tem todo o poder, Ele conhece todas as coisas. Não tem como chegarmos aqui e apresentar algo e dizer: olha Deus, olha o que eu fiz. Deus, que coisa maravilhosa. Deus nunca foi pego de surpresa e nunca, jamais será pego de surpresa. Então Ele sabe de todas as coisas. Um homem pode fazer muitas coisas, mas de certo ponto de vista, isso não terá muito valor diante de Deus. Nada do que construímos aqui poderá impressioná-lo. Nenhuma de nossas invenções o deixará surpreso, pois para Ele nada é novo. Tudo que produzimos em mais de 6.000 anos de serviço não passa de um medíocre punhado de farelo perante a magnitude de tudo que Ele já construiu no céu. É migalha, é coisinha pequena. A gente querer impressionar Deus é como se uma criança chegasse com um barquinho de papel diante de um engenheiro naval dizendo que aquilo era a coisa mais importante da navegação mundial que já houve e que vai haver. Ou seja, não significa simplesmente nada para Deus. Então
Então Deus, ele não pode ser impressionado, ele não é impressionado por nada. O caráter portanto, não é as nossas obras, é o ponto de partida para a avaliação de Deus. O que você é sempre falará bem mais alto do que aquilo que você faz. Note na história de Noé a conjugação do verbo ser. Ele era. Noé era um homem íntegro. Aí eu lembro daquela famosa frase de William Shakespeare: ser ou não ser, né? Ser ou não ser, eis a questão. Muito famosa, dita por Hamlet durante o monólogo da primeira cena do terceiro ato da peça de William Shakespeare. Nesse ponto Hamlet, ele fica pensando a respeito da vida, a respeito dos acontecimentos, a respeito da morte. Porém, nesta noite, ser que Deus está colocando aqui nesta noite é algo diferente para nossas vidas. É sermos alguém que venhamos ter uma vida realmente grande, não somente nessa vida, mas na eternidade, que isso venha ecoar nos portais da eternidade. Não apenas um momento aqui, não apenas uma vida de 80 anos, 100, 200, que seja. Então, entre o ser e o fazer, nós vivemos um forte conflito entre o ser e o fazer. Ser é o mais importante e mais difícil de fazer. Isso porque se implica em mudanças, ao passo que fazer não inclui este item necessariamente. Tem muita gente fazendo, mas poucos estão querendo ser. Então, o ser é muito mais difícil, porque nós temos que mudar a nós mesmos. Tentar mudar os outros é fácil. Tentar mudar as outras pessoas e situações é fácil. Mas mudar a nós mesmos, isso é difícil. Imagine uma pessoa que tem o vício de fumar. É muito difícil parar. Por que eu digo? Porque um dia eu fumei. E quando eu disse eu vou parar, eu joguei a carteira de cigarro fora, o fósforo fora, e disse eu não fumo mais. 3 dias depois eu estava fumando de novo. Aí eu tive que travar uma batalha no jejum, na oração, na palavra, e fazer um grande esforço. Daí então, quando eu me dei conta, tinha parado de fumar. A bebida não foi tão difícil quanto fumar. Nem mesmo a droga para mim não foi tão difícil. Mas a questão do cigarro, do tabaco, foi difícil. Mas eu consegui. Então não é fácil você mudar a si mesmo, porque implica em mudança de hábito. E toda vez que eu comia, tinha que fumar um cigarro depois. Tomava um café, tinha que fumar um cigarro depois. Estava trabalhando, sentava um pouquinho, tinha que fumar. E quando eu disse eu vou largar, então toda vez que eu tomava um café eu lembrava. Toda vez que eu parava do trabalho, eu lembrava do cigarro. Toda vez que ia dormir, antes de dormir, lembrava do cigarro. Na hora de levantar eu lembrava. Era algo que estava impregnado em mim. É coisa difícil, mas não é impossível. Então nós vivemos um conflito quando nós falamos eu vou mudar. Então nós vivemos numa época
em que estamos sumamente preocupados em produzir e mostrar resultados. Deus, por sua vez, meus irmãos, está mais preocupado em que sejamos pessoas de caráter apurado do que fazer algumas coisas. A verdade é que trabalhamos muito pelas obras, mas pouco pelo caráter. Empregamos pouquíssimas parte do nosso tempo buscando ser como Jesus é. Este deveria ser o nosso objetivo de cada dia: parecer com Jesus, viver como Jesus viveu. E muitas das vezes nós não conseguimos. É claro que nossas obras possuem um certo grau de significado para Deus, sim, meus irmãos. 1 Pedro 2,12 diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Então as nossas obras glorificam o Senhor, mas as nossas obras não é tudo. Eu lembro do World Trade Center, que era algo esplêndido, maravilhoso. Era um ponto turístico, além de ser o centro financeiro do mundo, né? Mas de uma hora para outra virou pó, cinza. O que é que sobrou? Sobrou só lembranças. Mas aquilo que se faz pelo caráter, isso permanece eternamente. Muitos de nós somos bons para fazer, muitos possuem admiráveis habilidades, desenvolvem questões maravilhosas, desenvolvem eloquentes sermões, comunica-se bem nos púlpitos, que não é meu caso. Outros são bons músicos, muitos desses músicos, por tocarem bem, chegam até a ser disputados pelas igrejas. No entanto, poucos desses obreiros possuem um caráter lapidado e aprovado por Deus. E na realidade são disputados mesmo. Eu tentei contratar alguém para tocar para nós um bom tempo, pagando, e mesmo assim não consegui. Eu tive que voltar para o violão, né? E treinar de novo. Então, as pessoas que fazem alguma coisa, elas são cobiçadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos, para você, para mim, para nós nesta noite. Você pode até não tocar muito bem, mas se você possui a semelhança de Jesus, as pessoas serão tocadas e quebrantadas por intermédio da sua vida. As pessoas serão transformadas por meio da sua vida, pela unção de Jesus que está na sua vida. As pessoas sentirão o desejo de viver uma vida diferente, e isso é o que realmente importa. Não estou querendo dizer aqui com isso, meus irmãos, e sei que todos aqui são maduros suficientemente para entender que devemos despertar as atividades práticas, como desenvolver habilidades ou preparar bons sermões. Isso eu não estou dizendo que nós devemos tirar para fora, devemos buscar fazer sempre o melhor para Deus, mas eu estou dizendo que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Deus, Ele busca em nós muito mais. Jamais pregarei contra a importância dessas coisas. Se tivermos que fazer alguma coisa para Deus, façamos-la da melhor maneira possível. Não tenho como meta depreciar o lado prático da vida cristã, mas ressaltar que acima de tudo devemos fazer com uma intensa busca pelo caráter, e é o caráter de Jesus em nós. Que o caráter de Jesus seja formado em mim, na minha vida e na sua, porque se assim vivermos, certamente as pessoas, elas serão transformadas pela nossa vida.
As obras são importantes, sim, pois chamam a atenção dos homens também, como eu já falei. Todo vosso honesto, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Tito 3,8 diz assim: fiel é a palavra. Isto quero que devamos e afirmar, para que os que creem em Deus procurem aplicar as obras, e estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, a palavra ela nos chama